nós vamos falar sobre 4 estágios para a nossa maturidade espiritual. A partir do versículo 1, capítulo 2, do segundo livro dos Reis, sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, e disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem sei, calai-vos. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse Elias: coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Nós vemos o profeta Eliseu numa situação bastante desafiadora. Ele tinha a certeza que Elias seria levado ao céu. O seu mestre, o seu tutor, o seu líder, o seu professor. Porque já diz no versículo 1 que essa ocasião que iria acontecer era de conhecimento de todos. O versículo 1 diz: sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar Elias no redemoinho ao céu, quer dizer, mesmo os demais profetas, quando Elias e Eliseu iam chegando aos locais, por exemplo, quando eles foram de Gilgal a Betel, quando chegaram em Betel, os filhos dos profetas que estavam em Betel já sabiam o que ia acontecer. Você sabia que Elias vai ser arrebatado ao céu, Eliseu? Você vai ficar sem ele? Então, as pessoas já estavam sabendo, muito provavelmente pelo anúncio do próprio Elias, porque Elias seria, a princípio, o único que sabia disso. Então, se alguém mais sabia, porque o próprio Elias deve ter contado. Quando chegaram a Jericó, da mesma forma. Os filhos dos profetas que estavam em Jericó também sabiam do que ia acontecer. Estavam todos na expectativa. Porém, Eliseu era o imediato de Elias. Eliseu era o mais próximo. Então, quando Elias disse a ele: fica aqui, porque o Senhor quer que eu vá a Betel, você fica aqui em Gilgal. Então Eliseu disse não. Sabendo que a qualquer momento podia ficar sem o seu mestre, então ele disse: eu vou ficar com ele o máximo de tempo que der, para que quando acontecer, eu tenha aproveitado ao máximo a vida do profeta Elias. Então eles passaram aqui por 4 lugares. Eles estão em Gilgal, eles vão a Betel, depois eles vão a Jericó, e depois eles vão ao Jordão. E esses 4 locais nos ensinam esse trajeto, desde Gilgal até o Jordão, vão elevando as experiências espirituais, principalmente do profeta Eliseu, preparando ele para suceder o profeta Elias. Cada lugar representa alguma situação, alguma batalha a ser vencida. Como eles estão em Gilgal, então é o primeiro local, é o primeiro estágio de onde todo crente tem que passar, e não só passar, tem que sair dele. Todo crente, para iniciar um crescimento espiritual, para amadurecer, tem que sair de Gilgal. No livro de Josué, no capítulo 5, versículo 9, nós vamos ver que Gilgal significa removido. Removido ou revolvido. Ali no capítulo 5 de Josué, os versículos 2 a 9,
nós vamos ver que há uma geração dos filhos de Israel que saiu do Egito e que, sob a liderança de Josué, vai entrar em Canaã. E Jericó está em Canaã. Já é um lugar que pertence à terra prometida. Então, quando eles chegam nesse lugar chamado Gilgal, antes de avançar para Jericó, eles têm que parar ali para fazer uma coisa muito importante. Toda a geração de Israel que saiu do Egito sob a liderança de Moisés, toda ela foi circuncidada. Sabemos que a circuncisão era uma aliança entre o povo de Israel e Deus, a pedido do próprio Deus. Então, aqueles que saíram do Egito com Moisés, todos passaram por esse procedimento. Agora, aqueles que nasceram no deserto e iam entrar na terra prometida, não tinham passado por esse procedimento. Agora, Josué, ele sucede Moisés, ainda conduzindo ao povo para entrar em Canaã. Eles param exatamente em Gilgal, um lugar que significa removido, e ali eles têm que fazer todo esse procedimento da circuncisão em todos os homens daquela grande caravana para poder entrar na terra prometida, porque era uma ordenança de Deus, para que eles entrassem na terra prometida e herdassem as promessas, e fossem de fato bem-sucedidos, porque eles iam entrar em Canaã, mas não iam se apossar de Canaã, eles teriam que conquistar através de guerras. E eles precisavam que Deus estivesse com eles nas guerras. Eram 7 povos habitando Canaã, iam precisar de Deus com eles. E nós sabemos que Deus só era com o seu povo quando o seu povo estava em obediência. E se eles entrassem na terra prometida sem a circuncisão, eles iriam perecer na primeira batalha, porque Deus não seria com eles. Então, essa geração, sob a liderança de Josué, param em Gilgal e vão remover a carne. A circuncisão fala de remoção da carne. Então, Gilgal, para nós, representa a luta contra a carne. O momento em que nós temos que nos despojar do corpo da carne, conforme o apóstolo Paulo falou à igreja de Colossos, no capítulo 2, versículo 11, que nós temos que nos despojar do corpo da carne. Mas agora o apóstolo Paulo dizendo, agora a circuncisão é do coração. Então todo o crente, ele também tem que passar pelo procedimento de uma circuncisão. Também tem que despojar da carne, para que eles fossem bem-sucedidos no avanço da sua caminhada e viessem herdar as promessas. Então eles tinham que passar pela circuncisão. Nós também. O crente, quando ele começa na fé, ele precisa de imediato entender que ele vai precisar se despojar da carne. O que é isso? Renunciar à carne. Quando nós nascemos, a carne é tudo que temos. Porque Jesus disse que o que é nascido da carne é carne. Então, quando nascemos, nós nascemos carnais. Vamos aprender o que é ser espiritual com o tempo, através da palavra de Deus. E existe uma transição. Então, quando Jesus fala para Nicodemos em João 3, versículo 6, que o nascido da carne é carne, mas ele também diz, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. E ele está falando do novo nascimento. E novo nascimento remete ao batismo, nas águas. Então, quando a pessoa resolve que não quer ser mais apenas um ser carnal, porque nasceu da carne, e quer se tornar espiritual, precisa passar por esse despojamento do corpo da carne. Porque a carne é condenada por Deus na Bíblia. É algo, sim, do qual Deus se desagrada. E não só com relação ao pecado, muitas vezes também nas nossas aptidões. Às vezes falamos do despojamento da carne, mas só no que diz respeito ao pecado. Mas nem sempre é só o pecado. Às vezes, algo em que nós somos bons também nos afastam de Deus. Alguma aptidão, algum talento inato, às vezes nos faz autossuficientes, às vezes nos faz sentir maiores ou melhores do que alguém. Tudo isso também desagrada a Deus. Despojar da carne, claro que é lutar contra as concupiscências carnais, mas também ser sempre humilde e dependente de Deus. Qualquer coisa da nossa carne, seja positiva ou negativa, ela vai desagradar a Deus, ao passo em que qualquer uma dessas situações nos afastar dele. E o pecado, claro, vai sempre causar uma divisão entre nós e Deus. É uma lição bastante difícil para o crente aprender, que é exatamente conhecer a própria carne. Admitir que muito do que atrapalha o nosso progresso é a nossa própria carne. Claro que a gente sempre gosta de procurar uma outra desculpa para algum impedimento, para algum fracasso nosso.
A gente sempre procura alguém para poder colocar e dizer foi fulano, ou alguma ocasião, foi aquela situação. Nunca a nossa carne, sabendo nós que o maior inimigo a ser vencido por nós é a nossa carne. Então, é algo que a gente tem que passar. A gente tem que estar em Gilgal para remover também a carne. Se quisermos avançar no propósito de Deus em nossa vida, precisamos escolher carnalidade ou espiritualidade. Vamos viver para nós mesmos ou vamos viver para Deus? Vamos nos despojar das nossas vontades, dos nossos desejos, ou vamos avançar no desejo de Deus? As duas coisas não dá. Se quisermos crescer espiritualmente, ser de fato pessoas de fé, nós vamos passar por esse momento da nossa vida. Inevitavelmente, a não ser que queremos ficar estagnados. A partir do instante em que eu conheço a verdade, eu sei que nesse mundo nada há mais que possa acrescentar na minha vida. Então eu vou ficar na casa do Senhor. E aquele que decide ficar na casa do Senhor, mas estagnado, sem avançar espiritualmente, sem amadurecer, sem crescer, é algo que é muito perigoso, porque a pessoa não vai adquirir experiências e ter habilidades para lutar futuramente, vai precisar ser forte, não vai ter a força que precisa. Então ali no tempo de Josué, Gilgal era exatamente o lugar onde a carne foi despojada, ela foi julgada, foi deixada em Gilgal para que eles pudessem então entrar na terra prometida. Gilgal simboliza exatamente esse local. Então, se porventura alguém ainda estiver em Gilgal, ainda não conseguiu renunciar à carne, julgar a carne, condenar a carne, não consegue crescer, não consegue avançar. Então Deus vai nos dando a visão dessa jornada espiritual para que a gente possa partir de onde nós estamos. A igreja ela é peregrina. Por mais que seja agradável acampar, é mais confortável do que peregrinar, mas o acampamento ele tem que ser temporário. A gente não pode se acomodar a ele. E tem pessoas que se acomodaram em Gilgal. Está a um passo de entrar na terra prometida. Um passo de avançar ao objetivo de Deus e não permite que Deus faça a nuvem se levantar de novo, porque a carne não foi removida. Então aqueles que não aprenderem a negar a carne não vão conseguir saber o que é uma vida espiritual. Nunca vão entender porque há crentes que passam tantas coisas difíceis e continuam crentes fiéis. Nunca vão entender porque há pessoas que passam tantas dificuldades terríveis e continuam sendo alegres e felizes com Deus. Nunca vão entender porque parece que há pessoas que são inabaláveis, pessoas que estão esperando de fato o dia em que a trombeta vai tocar. Como é que pode não ter a preocupação que eu tenho do dia a dia, a preocupação que eu tenho com o meu pão, com o meu amanhã? Como é que pode? É porque não sabe o que é a vida espiritual, porque ainda não removeu a carne. E há pessoas que ainda estão em Gilgal, que não removeu a carne, que podem ter zelo em buscar os melhores dons. Essas pessoas, às vezes, podem até praticar boas obras, podem até ser ativas na obra de Deus, mesmo sem se despojar da carne. Mas isso é um auto-engano. Elas podem até se sentir satisfeitas por poder ser ou fazer alguma coisa na obra de Deus, mas nunca vão compreender o que é a verdadeira vida espiritual. Tem que passar desse estágio. E assim, Eliseu acompanha Elias, eles saem de Gilgal, versículo 2, foram a Betel. Eliseu não queria ficar estagnado. Eliseu queria avançar. E a gente consegue ver em Gênesis capítulo 12, o momento em que Deus faz a chamada de Abraão. Betel foi o lugar em que Abraão edificou um altar. É um lugar em que Abraão começa com esse hábito de onde chegar, levantar um altar. E um altar tem o propósito de estabelecer uma comunhão com Deus. É através do altar que eles entravam em contato com Deus. Não era tão simples como é para a igreja hoje. Para o povo do Antigo Testamento entrar em comunhão com Deus tinha um procedimento, tinha um ritual. Hoje basta que oremos com fé, nós estamos em contato com Deus instantaneamente. Só que na caminhada de Abraão, a Bíblia diz que ele vai descer ao Egito. Depois que ele edificou um altar em Betel, ele vai descer ao Egito. Só para nós entendermos que quando ele chegou no Egito, ali ele não edificou um altar. Ele ficou algum tempo no Egito e não edificou um altar. Ou seja, se o altar tem o propósito de estabelecer a nossa comunhão com Deus, e eu estou num lugar em que não tem altar, o que isso significa? Que eu não terei comunhão com Deus. Então, o período que Abraão ficou no Egito, ele ficou sem
comunicação com Deus. Ele ficou sem uma vida de consagração. E é isso que mostra a diferença entre Betel e o Egito. Betel significa exatamente tudo o que é contrário ao Egito. O que é que o Egito representa? O sistema secular. O Egito, na Bíblia, representa o mundo, de onde nós fomos tirados, semelhantemente como Israel foi tirado do Egito, para herdar uma terra prometida, para uma nova vida. O Egito representa o mundo, Betel representa qualquer coisa contrária a isso. Elias e Eliseu agora descem a Betel, um lugar de altar e um lugar de comunhão com Deus. Gênesis 13, versículo 3 e 4, registra algo interessante. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai. Está falando de Abraão. Até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí, Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão perdeu a comunhão com Deus enquanto estava no Egito. Mas quando voltou, porque depois de um tempo, então ele saiu do Egito, teve que sair porque as coisas deram ruins. Não tinha como dar certas coisas em lugar em que o crente não constrói altar, não dá certo. E quando ele, nesse retorno, ele volta a passar por Betel, e ali, novamente, Abraão invoca o nome do Senhor. Ali, a comunhão com Deus é restabelecida. É em Betel, é em nossa Betel espiritual, que nós conseguimos ter comunhão com Deus. Conseguimos nos entregar a Deus. No Egito não, porque lá não tem altar ao Senhor. Gilgal fala a respeito então de nós vencermos a carne, enquanto Betel fala de nós conseguirmos vencer o mundo, porque é o mundo que o Egito representa. Está em Betel, sai de Betel, vai ao Egito, mas quando volta a Betel, consegue ter novamente comunhão com Deus. E meus irmãos, o quanto nós, na verdade, estamos separados deste mundo. Estamos neste mundo, vivendo aqui, mas o quanto nós estamos separados. Será que as nossas atitudes, será que as nossas intenções, será que as nossas palavras demonstram que nós não pertencemos mais a esse mundo mesmo? Estão conseguindo ver diferença em mim? Estão conseguindo ver diferença em você? Porque hoje está difícil distinguir quem é quem. A igreja tem que ser diferente em tudo, porque ter que se identificar, então tem algum problema. Já na característica. Quando olharam para Pedro, disseram, você é um deles. Então é apenas um aspecto que nós temos que entender, que a igreja ela tem que ser modesta, ela tem que ter pudor, e ela tem que ser diferente. De alguma forma, ela tem que conseguir ser diferente e em tudo. Apesar de estar ainda aqui nesse mundo, mas enquanto a gente consegue ser diferente desse mundo, a questão do nosso coração, se a gente não conseguir vencer isso dentro de nós, completamente, enquanto o mundo conseguir ocupar lugar dentro de nós, como o povo saiu do Egito, em questão de meses eles já estavam tendo saudade do Egito. Como muitos estão dizendo por aí, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles. E se nós estamos aqui hoje é porque nós já saímos do mundo. Mas será que o mundo saiu do nosso coração? Isto é estar em Betel, estar em um lugar que tem um altar. No Egito não era, por exemplo, normal haver fome. Uma grande metrópole, o rio Nilo banhando toda aquela nação, e onde há água, há prosperidade, não era normal. E quando havia alguma dificuldade, tinha estoque de grãos, de cereais, para atender a demanda. Agora, já em Canaã, a gente vai ver vários momentos na Bíblia que era frequente ter fome. Bastava um tempo de estiagem, pronto, já dava problema, porque é agropecuária, já não tem produção, mata as plantações, os animais morrem. Então era ter fome com frequência. E espiritualmente, o que isso indica para nós? Que no mundo, meus irmãos, geralmente, para aquilo que as pessoas vão se alimentar do mundo, eles não passam fome. O mundo alimenta quem procura as coisas do mundo. Em Canaã, porque nós ainda estamos aqui, nós vamos passar por algumas dificuldades. É natural. Então você olha as pessoas que estão no mundo e você diz, mas eles vivem tão bem. E nós passamos por tanto problema, tanta dificuldade. Claro, eles estão no lugar que é deles, eles pertencem a isso aqui. E o que eles buscam para se alimentar, eles vão encontrar. Sempre. Às vezes até mais do que estão procurando, sempre em fartura. Por isso há essa tentação. Há pessoas que não querem ficar em Canaã, porque em Canaã tem fome.
Acontecem momentos de sequidão, de estiagem, aí há uma dificuldade, uma provação. E o povo ali chegou no lugar, só porque não tinha água já queriam voltar a ser escravo. E no momento em que se passa no Egito, apenas porque em Canaã tem algumas dificuldades, Egito não tem altar. Se não tem altar, não tem comunhão com Deus. Então, se nós não nos cuidarmos, deixarmos nosso coração nos dominar, vamos voltar ao Egito, igual Abraão. Desceu ao Egito, onde não tem consagração, onde não tem comunhão com Deus. E permanecer no Egito, por mais que seja temporariamente, como Abraão ficou temporariamente, esse temporário é um tempo de pecado diante de Deus, por menor que ele seja, porque não tem comunhão com Deus, não tem altar para Deus. Então passa de Gilgal, vence a carne, vai a Betel, onde tem altar, para vencer o mundo. E eles então vão descer ainda mais, continua a peregrinação, Elias e Eliseu, e no versículo 4 eles vão a Jericó. Nós vamos ver também novamente no livro de Josué, agora o capítulo 6, e o versículo 26. Naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Então, o que está acontecendo aqui é que o povo entrou em Jericó, a muralha foi derrubada, e houve então uma aliança, um juramento, uma promessa entre eles. Por mais que Jericó fosse uma parte de Canaã, agora é território que o povo de Deus está conquistando. Então houve essa aliança, esse juramento. Quem reconstruísse Jericó seria amaldiçoado. Então esse trecho da história vai nos mostrar como os filhos de Israel venceram pela primeira vez em Canaã. Agora já é em Canaã. Foi o primeiro desafio. Eles se depararam logo com uma cidade, uma muralha intransponível. Precisaram de Deus para intervir nessa situação. E se eles não tivessem passado por Gilgal? Se eles não tivessem passado por Gilgal e removido a carne, se despojado da carne, a história aqui em Jericó teria sido outra. Eles teriam sido massacrados. E espiritualmente falando, uma vez que agora o contexto é Canaã, os povos de Canaã, eles são comparados aos adversários da igreja. Aqueles povos que estavam instalados em Canaã e que o povo de Israel teria que lutar contra eles. Para nós hoje, qual é a nossa guerra? Com quem nós temos que lutar? A Bíblia diz em Efésios 6,12 que nós temos que lutar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Jericó representa Satanás, porque ele é o líder das potestades espirituais que lutam contra a igreja para que a igreja não conquiste a terra prometida. É a resistência que a igreja tem. A igreja passa pelo deserto e agora chega para entrar na terra prometida, semelhantemente a Israel. E vão ter que lutar. Há uma batalha espiritual travada. O primeiro adversário ali a ser vencido foi Jericó. Há muitos povos, então Satanás e seus demônios estarão lutando. Esses ataques vão ocorrer em nossas vidas, muitas vezes no lugar em que nós vivemos, vão ocorrer nos nossos pensamentos, vão ocorrer nos nossos sentimentos. Esses ataques vão ocorrer no meio da nossa família, vão ocorrer de várias formas, em vários aspectos. São ataques espirituais, demoníacos, dos quais nós temos que vencer. Agora é enfrentar a resistência de Jericó. Agora é confiar totalmente na estratégia de Deus. Eles têm que avançar, não tem como evitar o enfrentamento, não tem como pular esta fase, esse estágio. Então venceram em Gilgal a carne, venceram em Betel o mundo, mas ainda tem Satanás. Esse mundo eu já não quero mais nada com ele. A minha carne eu já me despojei dela. Mas eu ainda tenho um adversário espiritual. Eu ainda tenho que lutar contra ele. Eu não posso fazer de conta que eu já o venci. Não, ele está todos os dias enviando os seus servos para lutar contra a minha vida, contra a sua vida. Acontecerão ataques de várias formas. E conforme o tempo passa, vai chegando o final dos tempos, isso vai redobrando. Cada vez mais, Satanás tentará nos impedir de não herdar a terra prometida. Satanás vai tentar fazer com que a gente morra na praia. Vai tentar fazer a gente ficar angustiado, aflito com todas as dificuldades dessa vida. Desistir, enfraquecer na fé. Por isso que é muito comum que pessoas achem natural
e não percebam que muitas coisas são opressões. Há uma opressão muito grande, meus irmãos, pelas forças sobrenaturais contra as nossas vidas. E a gente vai se acomodando, achando que tudo é natural, que é coisa da vida, que é assim mesmo. Às vezes não. Às vezes é opressão maligna. Mas o povo ali, eles resistiram à resistência de Jericó. Eles reagiram a isso, à resistência de Jericó. E sabemos que não tem como atribuir à força humana a vitória sobre Jericó. Deus ordena que esse povo dê voltas em Jericó durante 7 dias. Apenas isso. E no último dia eles dariam 7 voltas e iriam gritar quando fosse ordenado. No 7º dia eles obedeceram exatamente como tinha que ser. Conforme eles gritaram, a Bíblia diz que a muralha de Jericó veio abaixo. Então não foi na força, não foi na guerra, foi apenas 2 fatores que fizeram com que aquela muralha viesse abaixo. Primeiro, a palavra de Deus. Segundo, a obediência do povo à palavra de Deus. Porque qual era a lógica? Qual era a ciência por trás? Quem sabia que rodear uma muralha durante 7 dias derrubava a muralha? Não explicaram esse segredo para ninguém. Como assim? Totalmente pela fé. Então, para nós vencermos da mesma forma que Israel venceu os ataques hoje, a igreja, para vencer os ataques dos demônios, nós devemos também agir dessas 2 formas. Primeiro é ouvir a palavra de Deus a ponto de nós ignorarmos toda aquela circunstância. Como é que nós vamos entrar nessa cidade? Como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou superar esse desafio? Ignore a circunstância. Tem que ser pela fé. Tem que ser porque Deus deu a palavra. Deus deu a estratégia. Então ignorar a circunstância, ignorar os sentimentos, ignore tudo isso e coloque a fé no lugar disso. Tem que acreditar na palavra de Deus. Em segundo lugar, tem que permanecer na fé. Como é a batalha de Efésios 6,12? Combater as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Nós temos que nos manter nos lugares celestiais. Que lugar celestial é esse? No lugar onde Deus está. No lugar onde Deus habita. No lugar em que tem altar. No lugar em que nós temos comunhão com Deus. Esse é o lugar celestial aqui na terra. É nos lugares celestiais que nós vamos vencer as hostes espirituais da maldade. É dessas 2 formas, a exemplo do povo de Israel, que nós vamos conseguir vencer também Satanás e os demônios. Sem a palavra de Deus, sem assumir uma posição de obediência que Deus nos colocou pela fé, nós não vamos conseguir ter vitória sobre o inimigo. E em quarto lugar, eles descem ao Jordão. Então eles saem de Gilgal, vencem a carne, eles vão a Betel e saem de Betel, vencem o mundo. Eles vão a Jericó, saem de Jericó, vencem os inimigos, vencem Satanás e eles vão agora ao Jordão. Versículo 7, eles chegam ao Jordão. E agora nessa fase da jornada, nesse 4º estágio, claro que quando a gente fala de Jordão, isso tem uma relação muito especial com o Senhor Jesus. É o lugar em que ele foi batizado. Então, a gente sabe que o batismo ele tem a representação de morte para a velha vida e ressurreição para uma nova vida. Quando nós descemos nas águas batismais, está indicando a nossa morte para esse mundo. Morte e ressurreição para uma nova vida. Ou seja, o que estava acontecendo ali? A morte estava sendo vencida. Exatamente isso que significa para nós o Jordão. O nosso último inimigo que deveremos vencer é a morte. É o que a Bíblia diz, o último inimigo a ser aniquilado é a morte. E nós vamos ter vitória completa sobre ela quando nós ressuscitarmos. Queridos irmãos, é a ressurreição de Jesus. É só pela ressurreição de Jesus que a morte é vencida. Com exceção da ressurreição do Senhor Jesus, não há poder que possa vencer a morte. A nossa segurança, a nossa garantia é a ressurreição de Jesus. E a Bíblia diz que se nós morrermos com Ele, também ressuscitaremos com Ele. Mas para isso, para chegar ao Jordão, qual é o trajeto? Não há como pular as fases. Para chegar ao Jordão, teve que se passar por Gilgal, teve que se passar por Betel, teve que passar por Jericó. Não tem como mudar, não tem como fazer volta. Ninguém vai ressuscitar com Cristo se não se despojou da carne. Ninguém vai ressuscitar com Cristo, vencer a morte com Cristo, se não lutou, resistiu e venceu ao mundo. Ninguém vai ressuscitar com Cristo se não vencer Satanás e seus demônios. Em Cristo, nos lugares celestiais. Então, nós vamos provar o poder da ressurreição em todas as coisas. Por isso, nós, pela fé,
Nós temos que testificar, nós temos que testemunhar isso, falar que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Nós temos que falar que Jesus ressuscitou dentre os mortos, porque a única certeza que a morte foi vencida é porque Jesus ressuscitou. E depois nós vamos nos unir a Ele. Então, concluindo, para o crescimento espiritual, para esse avanço progressivo, gradativo, às vezes lento, paulatino, mas sempre para frente, sempre avançando, para nós recebermos o que Eliseu recebeu. Diz que ele pediu a porção dobrada do espírito de Elias, do ministério de Elias sobre ele. E Elias disse: é difícil, é uma coisa muito dura, mas só vai depender de você, Eliseu. Se o momento em que eu for tomado de você, você estiver junto, você ver, então você vai receber o que você está pedindo. Agora, se você não me vir, você não vai receber. Ou seja, Eliseu tinha que estar o tempo todo atento, vigilante e não se afastar de Elias. Essa é a nossa posição. Nós temos que estar a todo tempo atentos, vigilantes. Até que dia? O que aconteceu com Elias? Ele foi arrebatado. Nós temos que estar atentos, vigilantes até o arrebatamento. Para nós recebermos o que Eliseu recebeu, a virtude que Eliseu recebeu, nós temos que chegar como Eliseu chegou ao arrebatamento de Elias. Temos que chegar também até aquele dia. Aí teremos vencido também a morte. Aí nós nos tornaremos a estatura completa de Cristo, como disse Paulo. Nós temos que chegar à estatura completa de Cristo. E é só quando isso acontecer, não nos igualaremos a Cristo no que diz respeito à divindade, mas apenas na forma que nós vamos assumir, seremos semelhantes a Ele. Seremos então eternos, porque teremos vencido a morte. Então, antes que possamos ter um arrebatamento como Elias teve, nós temos que passar pelas experiências de Gilgal, de Betel, de Jericó, e ir até o Jordão. Vencer a carne, vencer o mundo, vencer Satanás e, por fim, vencer a morte. A Bíblia diz que há um arrebatamento. Então nós temos que fazer a nossa parte, de não nos acomodar aos nossos acampamentos aqui. Sair de Gilgal para a direção certa, avançando para Betel, onde tem altar. Sair de Betel para conquistar a terra de Jericó. E de Jericó em direção a vencer a morte, tendo vencido todas as hostes espirituais da maldade em Cristo Jesus. São 4 estágios nessa trajetória que temos que passar se quisermos alcançar toda essa maturidade espiritual e saber realmente o que é uma vida espiritual e não estar dentro de um contexto espiritual vivendo uma vida carnal. É para crescer no conhecimento e crescer na graça. Em nome de Jesus.